Imagine que você é um desenvolvedor de software há mais ou menos 8 anos, e nos últimos 2 anos você decidiu entrar na área de gestão e está trabalhando como um coordenador de software numa startup de sucesso aqui do Rio de Janeiro. Legal. Você, junto com outros 2 amigos que você conheceu no MBA, decidem pensar em uma ideia, né, para aproveitar esse momento que tem tantas tecnologias disponíveis, né, tantos profissionais, tanto investimento disponível no mercado. Vocês decidem pensar numa ideia para abrir uma startup juntos, né? E aí vocês pensam em como resolver um problema que eu achava que só tinha em São Paulo, mas parece que aqui no Rio de Janeiro também tem, que é o trânsito no centro da cidade do Rio de Janeiro. Especificamente, a dificuldade de estacionar nesses locais, né? Então, vocês idealizam a Park Pass. Vocês aproveitam os modelos de negócio focados em plataformas e decidem criar uma plataforma que une estacionamentos, empresas e os funcionários dessas empresas. Dessa forma, as empresas podem oferecer, como um benefício para seus funcionários, uma parceria com vários estacionamentos da região e não precisam fazer a gestão 1 a 1 de cada estacionamento. E aí, para os funcionários, é muito mais fácil chegar e simplesmente estacionar, porque já tem isso como um benefício. Legal, vocês têm essa ideia, vocês decidem, então, validar essa ideia fazendo um MVP. Então, vocês se reúnem através dessa ideia. Você, como era desenvolvedor por muito tempo, se torna o CTO dessa startup que está começando. Você vai fazer as primeiras versões do produto. O Rodrigo, ele trabalha no comercial da Ambev. Então, ele vai fazer toda a parte comercial e de parcerias com as empresas e com os estacionamentos. E a Luciana, como ela trabalha no mercado financeiro, ela vai ficar com a parte de modelo de negócio, captação de investimentos se necessário, etc. Então, vocês partem para fazer o famoso MVP. Vocês estão lá naquela fase do skatinho. E aí vocês vão lá no centro de São Paulo, escolhem um prédio, uma empresa, e vocês conseguem convencer essa empresa a fazer parte do piloto, né? Em um mês, o prédio inteiro já começa a rolar o boca a boca, e o prédio todo já quer fazer parceria com vocês, porque funcionou muito bem, os funcionários adoraram. Ou seja, vocês têm certeza que aquele MVP tem potencial e que vale a pena vocês investirem cada vez mais tempo naquilo ali. Então, a Luciana vai atrás de investimento, ela fala com alguns investidores anjos que ela já conhece do mercado financeiro, e ela consegue um cheque de R$400 mil para vocês tocar os próximos 12 meses da empresa, vocês poderem pedir a conta no emprego, e aí vocês poderem tocar 12 meses para validar esse negócio e realmente atingir um próximo patamar de negócio. Como você tem contatos no mercado de desenvolvimento de produtos, você contrata 2 profissionais sêniores, 2 engenheiros de software sêniores, que você conhece já do mercado. Eles aceitam vir por um salário mais baixo, mas porém ganhando stock options, porque eles vão fazer parte dessa startup, eles vão entrar junto com o risco e podem ficar milionários se essa ideia der certo. Legal. E aí vocês vivem, então, a fase mais alucinante da vida de vocês, né? Vocês criam uma startup do zero, que nem no filme da rede social, né? Vocês alugam uma casa, começam a desenvolver, trabalham 12, 15 horas por dia, com muito rock and roll, muito energético e tal. Vocês validam as primeiras versões e em 12 meses, né, vocês tinham uma meta, mas vocês já atingem essa meta em 10 meses. Ou seja, o negócio realmente está voando. Porém, vocês não têm dinheiro nem para pagar salário. E o dinheiro já está acabando. Então, a Luciana vai atrás de mais dinheiro. E aí ela convence os investidores que vocês querem entrar no mercado nacional e dominar as 10 principais cidades do país com essa ideia. E vocês conseguem, né? O SoftBank aposta em vocês e vocês captam aí $15 milhões para trabalhar nas primeiras versões aí do sistema que vão dominar as 10 principais capitais do país. Então, vocês são a startup mais sexy do momento. Todo mundo quer trabalhar com vocês, vocês são os mais legais, vocês são os novos garotos que estão inovando agora no mercado de estacionamento. Legal. E aí, o que acontece nesse momento, né, quando vocês captam investimento? Eu gosto de fazer uma analogia que, primeiro assim, expectativas foram criadas, certo? Então, antes, aquele ali era o crescimento de vocês. Agora, vocês criaram uma expectativa de que vocês vão ter que crescer muito mais. É nesse momento que eu gosto de fazer uma analogia com um show de rock. Quem aqui gosta de rock e já teve no meio daquele grupo, assim, quando começa o empurra-empurra, você sabe que, às vezes, em uma onda de empurra-empurra, e não tem muito o que fazer. Você tem que tentar ficar em pé. Não adianta ficar bravo com a pessoa de trás, que ela também não é responsável pelo empurra-empurra, ela também está sendo empurrada. E todo mundo está tentando ficar em pé. No mercado, é uma coisa muito parecida. Está todo mundo tentando ficar em pé. Está todo mundo sofrendo por forças sobre as quais a gente não tem condições de controlar, ou às vezes a gente nem mesmo entende. Quem aqui já passou por uma empresa que teve demissões em massa sabe do que eu estou falando. Às vezes tem mudanças econômicas, tem política, tem expectativas de investidores,
Ou seja, assim que você traz mais um sócio para dentro, você começa a receber outros tipos de pressão. Não só pressão do investidor, mas como você está trazendo várias pessoas para a sua empresa, você também cria expectativas. Essas pessoas criam expectativas. Os seus familiares criam expectativas. Então, são várias forças que movem para que tudo aquilo dê certo. Você quer ser a pessoa que deu certo. Então, né, você como desenvolvedor, como você já tinha trabalhado como coordenador de um time de desenvolvimento de software, você sabe que tem que formar um time. Então, não são mais 2, são 35 profissionais que você vai ter que contratar no mercado nos próximos meses, formar um time, criar cultura. E aí você, um belo dia, está lá formando o time, começando a desenvolver as primeiras versões, o Rodrigo vem para você e fala, tem como colocar só um botãozinho lá no produto? Se você colocar só esse botãozinho, a gente vai conseguir integrar com mais 20 estacionamentos. Aí você explica para ele, com bastante paciência, ó, para fazer esse botãozinho, vai levar mais ou menos 4 semanas, porque o produto não foi feito para isso. A gente vai ter que rearquitetar aqui, vamos ter que mudar alguma estrutura do código ali. Então, mais ou menos 4 semanas a gente entrega, tudo bem? Aí ele fala, cara, a gente é uma startup, dá teus pulos aí, a gente tem que entregar para ontem isso aqui, se a gente não fechar, outro concorrente vai fechar, etc. Então, faz o seguinte, entrega em 1 semana e depois você faz esse refactoring que você precisa fazer aí, tá? Aí, beleza, então eu vou fazer em 1 semana para você e depois a gente investe 4 semanas, daí a gente pausa tudo, pode ser? Pode ser. Vocês entram num acordo. E aí você entrega aquele produto em 1 semana como acordado, você corta caminhos lá, né, o time faz um monte de gambiarrinha, mas consegue entregar em 1 semana, vocês fecham aquela entrega. Na semana seguinte, 1 semana depois, vem a Luciana para você. Ó, como agora a gente tem investidores, a gente tem que compartilhar dados com eles. Então, a gente precisa aqui de uns relatórios, tem cohorts aqui, tem análises. Eu preciso de vários relatórios assim, assado, para entregar para os investidores. Bom, aí você explica, legal, eu combinei com o Rodrigo que nas próximas 4 a gente vai pagar o débito técnico da semana anterior, então, depois das 4 semanas eu te entrego um produto lá que você pode extrair os dados você mesmo, pode ser? Ela fala, nós somos uma startup, nós temos que correr rápido e nós temos que avançar cada vez mais rápido. Então, faz um select direto no banco, te vira, dá teus pulos, porque a Estaciona PES, que é o novo concorrente, já está chegando rápido e vai dominar nosso mercado. Então, pressão. E nós já estamos atrás da meta. E aí, né, você, então, engole o choro e segue em frente. Faz um select no banco, você vai lá e alinha de novo o time para fazer uma atualização no banco, um select no banco, e aí derruba o servidor porque fizeram um select muito pesado. E aí para metade do time para subir o servidor. E por aí vai, ao longo de 18 meses, você vai cada vez cedendo mais, cada vez mais, cada pergunta que eles pedem, você não consegue segurar a pressão, e você vai jogando o jogo dessa forma. E essa acaba se tornando a cultura de desenvolvimento da empresa. A cultura não é o que a gente pensa, o que a gente fala, e sim o que acontece de fato. E o time começa a ver que, de fato, o que acontece é isso aqui que eu acabei de falar. Então, você vai engolindo cada vez mais sapo, e aí você vai ficando frustrado. O que será que está acontecendo, né? E aí, né, um belo dia, né, o Rodrigo vem, te pede mais um botãozinho daquele, e aí você explica que não é mais 4 semanas, agora são 8 semanas, porque o código está complicado, porque a gente não está fazendo bem o nosso próprio trabalho, e aí cada vez as coisas demoram mais. E a Luciana vem e briga com você também, poxa, como é que esse botãozinho demora 8 semanas para fazer, sendo que o nosso concorrente, Estaciona PES, tem 2 desenvolvedores e conseguem fazer em 2 dias? Né, então... Aí o Rodrigo, um dia, né, como ele trabalhou na Ambev, no comercial, ele vem e fala para você, ó, esse negócio de ágil aí eu acho que não funciona, eu acho que é esse o problema. Eu conheço um modelo muito melhor de gestão que a gente usava lá na Ambev e que eu posso te apresentar algumas pessoas para te ensinar como fazer e tal. E você começa a ouvir cada vez mais coisas como essa. E aí, quanto mais você recebe esse tipo de pressão, mais você pressiona o time. Seus desenvolvedores começam a ficar desanimados. Você perde 3 desenvolvedores em um único mês, 3 desenvolvedores seniors, né? Por quê? Porque cada vez mais, para cumprir prazos, eles estão tendo que trabalhar cada vez mais em hora extra, cada vez mais sentindo que não estão fazendo um bom trabalho como profissionais. E a diretoria também está insatisfeita, né? Poxa, mas por que um botãozinho assim? Por que assado? Eu não vejo tanto comprometimento do time. E aí você se pergunta, né? O que está acontecendo? Será que sou eu? Será que eu não tô? Será que eu não sei fazer bem o meu trabalho? Por que será que um botãozinho demora tanto tempo para fazer, né? 2 dias só o concorrente faz, né? Ai, meu Deus, como é que eu cheguei aqui? Como é que chegou nesse momento? Pessoal, meu nome é Anderson Borges, eu sou CTO atualmente na ClickBus e trabalhei também como CTO da Conta Azul até ano passado. Então, nos últimos 7 anos,
Basicamente, eu trabalhei com cenários muito parecidos com esse, tá? Com histórias parecidas com essa, vivi vários momentos como esse. Alguns dos momentos que eu falei eu não vivi, mas eu vi amigos meus, também CTOs, passarem. E com base nessa experiência, eu quero falar um pouco para vocês como que é possível evitar chegar nesse momento, ou se você já está lá, como que você consegue, algumas formas que você pode usar para sair desse momento. Tá? Eu sou de Joinville, Santa Catarina, trabalhei como desenvolvedor de software por bastante tempo, e nos últimos 7 anos somente com gestão. Essa palestra eu fiz ela muito focada em profissionais que estão em posição de liderança, seja liderança técnica, coordenação, gerência, ou até CTOs. Tá? Então, eu trabalhei com times entre 10 e 100 desenvolvedores de software. Então, eu vou conseguir, com propriedade, falar sobre times desse tamanho. Times maiores que isso, eu não sei como funciona a velocidade. Primeiro ponto, então, antes de começar a entrar nos detalhes, eu quero falar sobre papel. Tá? Um dos papéis mais importantes de um gestor ou de um líder é conectar o time à empresa, ou seja, trazer para o time todas as informações de como a empresa está, como é que está a estratégia, por que as decisões são tomadas como elas são tomadas, se a empresa está mudando de rumo, ou seja, compartilhar com eles o porquê das coisas, para que eles consigam se engajar também e fazer parte da construção disso, mas também conectar a empresa, e aqui eu estou trazendo os diretores, mas pode ser qualquer área também, com o time. Significa que numa empresa cujo core, seja desenvolvimento de produtos, seja tecnologia, não é aceitável que os outros profissionais de outras áreas não entendam sobre desenvolvimento de produtos. Como as pessoas trabalham e vêm de outras áreas, pega aqui, por exemplo, o Rodrigo, que trabalha no comercial da Ambev, e a Luciana, que trabalha no mercado financeiro. O Rodrigo entende de vender, ele faz muito bem isso, ele entende dos processos de venda, processos comerciais, a Luciana entende de planilhas, entende de análise de modelos de negócio, mas eles não entendem como funciona o desenvolvimento de produtos. Então, eu quero trazer como mensagem central o seu papel aqui em abrir esse conhecimento para as outras áreas também. Tá? Então, por exemplo, pega ali o botãozinho que leva 4 semanas, enquanto o concorrente faz em 2 dias. Né? Como é que você vai explicar para o CEO da empresa que demora 4 semanas, sendo que o concorrente faz em 2 dias com um time muito menor? Então, primeiro, né, vamos falar outra analogia agora. Todo mundo já viu um poste. Eu já vi um poste, eu não entendo nada de eletricidade, mas eu sei que assim, um poste, eu vejo as pessoas trabalhando num poste, é uma coisa visível. Eu imagino que para passar um cabinho a mais aqui deve ser algo relativamente tranquilo. E é assim que a Luciana pensa que o código está, certo? Quando, na realidade, você sabe que ele está mais ou menos assim. Então, passar um cabinho aqui, eu não entendo de poste, mas eu sei que deve demorar um pouco mais, certo? Agora, como é que a gente vai explicar isso para a Luciana? Se eu entrar num Techniquez, né, como é que eu vou falar de complexidade de código para a Luciana? Se eu entrar no Techniquez e começar a explicar tecnicamente, ela vai se enjoar em 10 segundos e ela é capaz de achar ainda que eu estou tentando enrolar ela. Se eu tentar só utilizar algum tipo de argumento moral, do tipo, esse é o certo a ser feito, ela também vai confrontar com números, ela vai trazer Anderson. Mas aqui tem números aqui que mostram que a gente tem que avançar de forma X ou Y, na velocidade X ou Y. Então, até o Martin Fowler tem uma citação nessa palestra, que ele fala que todas as vezes que você utilizar um argumento moral para defender trabalho de refatoração, como, por exemplo, temos que fazer um trabalho decente como profissionais de software, temos que ser artesãos, os argumentos econômicos sempre vão vencer. Sempre. Então, utilizar argumentos morais também não adiantam, certo? Então, como é que fica? Entre Techniquez e argumentos morais, quais são as suas opções? Né? Você tem, então, que estabelecer uma linha de comunicação que todo mundo entenda, uma linha de comunicação que seja universal para todas as áreas. E aqui eu defendo que você tem que fazer isso utilizando métricas. E para falar sobre métricas de complexidade de código, eu vou dar um exemplo para vocês que eu utilizei para apresentar para os investidores da ClickBus e explicar para eles por que a gente tinha que dobrar o time, ou seja, conseguir um investimento de alguns milhões de reais para poder dobrar o time. Tá? Eu utilizei, então, métricas. Como é que eu fiz isso? Esses aqui são exatamente os gráficos que eu usei para apresentar para eles. Tá? Bom, complexidade quando se faz o MVP. Então, aqui, imagine que aqui é um eixo de complexidade, é um eixo fictício, e aqui um eixo de velocidade. Então, quando você faz o MVP, você nem se preocupa com qualidade, faz um código bastante lixo, porque ele serve para ser jogado fora. Com isso, você ganha muita velocidade, você valida rapidamente alguma coisa, e um dia você consegue botar, entre aspas, um produto na frente do cliente. Na realidade, a gente sabe que é só formulários e coisas desse tipo. Então, você ganha muita velocidade. Só que isso aqui é impossível você escalar um produto a partir de um MVP, porque ele é um código tão ruim que a sua velocidade ela vai ficar lentíssima rapidamente.
quando a gente pensa em sistema perfeito, sabe, como os desenvolvedores sempre pensam, quando for fazer esse sistema, quando for reescrever ele já vai sair perfeito desde o início. Certo? Na prática, isso aqui também é uma utopia, porque a velocidade para se fazer um sistema perfeito, ela é muito baixa. É uma caminhada no parque, certo? Enquanto aqui é um ritmo de... Enquanto esse aqui é um ritmo de... Enquanto esse aqui é um ritmo de sprint de 100 metros, estilo Usain Bolt, esse aqui é um ritmo de caminhada no parque. Então, um ritmo de 100 metros, não é possível seguir no ritmo de tiro de 100 metros por 42 quilômetros. E se você quiser fazer 42 quilômetros no ritmo de caminhada, também vai ser muito demorado e o mercado não funciona assim. Ao mesmo tempo, aquele botãozinho que leva 8 semanas, por que leva 8 semanas? Porque provavelmente esse aqui foi o comportamento desse produto. Ele começou com uma complexidade alta, porque eram as primeiras versões, tinha que lançar rápido, tinha pouco time. E ao invés de combater a complexidade, o time sempre foi, aqui veio o botãozinho do Rodrigo, então sempre foi aumentando mais a complexidade do produto e nunca teve a oportunidade de reduzir essa complexidade. Até que chega um ponto que os desenvolvedores chegam para a liderança da empresa e falam, não dá mais, eu me recuso a trabalhar, eu vou pedir a conta, porque esse produto, toda vez que a gente corrige um problema, a gente gera outros 3, toda vez que a gente tenta inserir qualquer coisa, demora muito, porque está muito complexo, tem que reescrever. Quando chega nesse momento, isso é algo extremamente perigoso. Se vocês forem ver na história, a Microsoft tentou reescrever o Microsoft Office no ano 2000, ou 99, não lembro bem, e após 2 anos de projeto, eles decidiram cancelar o projeto porque não conseguiram reescrever. Eles voltaram para o código antigo e começaram a melhorar o código antigo, que era o Office 95, 97, não lembro bem. Por quê? Porque reescrever algo, um software, é muito difícil. Geralmente, dentro de um produto que tem vários anos de desenvolvimento, já existem vários caminhos que os usuários testaram e que não estavam na especificação inicial, e que aqueles caminhos já foram validados, vários bugs que já foram corrigidos. Então, é muito complicado você imaginar que é fácil escrever um software. Então, chegar aqui nesse momento pode representar a morte da empresa. E por que a velocidade fica lenta? Porque é muito rápido, o time consegue muito rapidamente desenvolver, mas conforme a complexidade vai aumentando, a velocidade também vai aumentando. Inserir cada vez mais coisas fica cada vez mais lento também. Então, eu faço a defesa de que a gente tem que buscar um pace de maratona. Significa que a gente tem que buscar um pace que seja sustentável no longo prazo. Dificilmente a gente faz uma empresa que vai durar só 1 ano, por exemplo, a não ser que ela vá à falência, mas a gente não quer que ela vá à falência. Então, a gente tem um ritmo de maratona. Então, a minha defesa é que nós, sim, façamos um produto rapidamente, coloque no mercado, não pense muito em arquitetura, não que não pense muito em arquitetura, mas não precise se preocupar com over-engineering já para preparar para milhões de acessos e coisas do tipo. A gente faz de uma forma um pouco mais simples no início, até que a gente tenha uma certeza de que aquilo vai sustentar, vai pagar salário, a gente tem como sustentar a empresa, pagar salários. A partir do momento que você viu assim, não, esse produto deu certo, ele está escalando agora é uma questão de crescer mais e melhorar ele, você tem que conseguir conciliar novas funcionalidades com um trabalho que reduza a complexidade, não necessariamente gerando valor percebido pelo cliente. É refatoração, é rearquitetura, é atualização de bibliotecas, etc. Isso tem que ser conciliado em paralelo ao trabalho do dia a dia. Não é parar para fazer refatoração. Enquanto você está desenvolvendo novas funcionalidades, você também tem um tempo para que o seu time possa investir nisso. Até que ele chegue num nível saudável de complexidade, que você consiga manter uma velocidade constante ou até melhorar essa velocidade ao longo do tempo. Eventualmente, vai ter alguns momentos em que a concorrência vai lançar algo, vai vir alguma coisa do governo que vai obrigar você a ter que fazer algo com uma qualidade mais baixa, baixar a régua, e tudo bem, desde que você faça isso com consciência e depois volte a equilibrar com atividades que reduzam a complexidade. Dessa forma, eu acredito que a gente consegue seguir, sim, o ritmo de maratona. Beleza, tudo muito teórico, muito bonito aqui no gráfico. O que a gente pode utilizar para mostrar isso aqui com fatos, dados, de uma forma mais objetiva? Uma forma que a gente usou lá na ClickBus foi utilizar o SonarQube, uma ferramenta que mede automaticamente vários aspectos do seu código. Tem N ferramentas, tem aqui o Code Climate, enfim. A ideia nem é entrar tanto na ferramenta, mas utilizem, sim, gráficos, utilizem métricas para poder conversar, porque as outras áreas entendem de uma outra forma, se você explicar dessa forma. Então, aqui a gente utilizou algumas métricas sobre o nosso código. A gente rodou o Sonar em todos os nossos produtos e a gente viu que a gente não estava bem. A gente estava com vários produtos aqui, com vários débitos técnicos acumulados, e esses aqui são produtos novos, produtos que deveriam já ter sido feitos com uma qualidade superior. E é isso que eles imaginavam. Eles achavam, não, agora a gente fez o produto novo, porque lá teve uma reescrita, e esse produto novo agora
a gente consegue fazer ele muito mais rápido. Aí eu mostrei, não, esse produto novo já está com débito técnico, logo a gente vai ter que reescrever se a gente continuar nessa linha. Então, não é para explicar para eles necessariamente como é que funciona isso aqui. O ponto é, ó, tem aqui um gráfico de uma forma objetiva, feito por profissionais do mercado. Se vocês quiserem, podem entrar em detalhes depois, mas eu estou mostrando para vocês que o negócio não está legal e a gente tem que equilibrar isso aqui com investimento em código. Ou seja, nesse ponto, você como líder conseguiu estabelecer uma comunicação clara entre eles e conseguiu abrir espaço. Legal, a gente não está bem. E agora, o que a gente tem que fazer? Aí vem o plano. Aí você olha para dentro do seu time e consegue introduzir as práticas, ou seja, você abre espaço para que o seu time possa trabalhar e aí você cobra do seu time para que eles sigam algumas práticas que ajudem, de fato, a reduzir essa complexidade. Aqui eu trouxe algumas que eu utilizei. Então, aqui o Klaus, né, que é um profissional do mercado bastante conhecido, em 2011 eu vi uma palestra dele e ele falava já sobre complexidade. O nosso desafio é dominar a complexidade e a simplicidade é o que escala. E como é que faz isso na prática? O Klaus ele defende uma prática chamada qualitatividade. Tá? A gente começou a utilizar lá na ClickBuzz nas últimas 4 semanas. Basicamente, de 20% a 40% do tempo do seu time, você deixa que eles trabalhem em tarefas que aumentem a própria produtividade. Na ClickBuzz, a gente está utilizando 2 horas por dia. Todos os profissionais do time podem trabalhar 2 horas por dia em atividades focadas em produtividade. E esse backlog não é definido pelos Product Managers, porque a gente sabe que eles vão querer colocar itens de negócio. Esse backlog ele é definido pelos desenvolvedores, e geralmente o Tech Lead, que faz a centralização e a organização disso. E aí vocês podem pensar, a primeira coisa que vem aqui, né, é, nossa, mas 2 horas por dia? Mas aí, então, 20% do tempo, vou entregar muito menos features, certo? Aí vou trazer um exemplo que essa semana o time trouxe. Eu perguntei, como é que está indo a qualitatividade? Eles falaram que, antes, eles passaram vários meses, o time de mobile passou vários meses, levando 3 dias para rodar um teste de regressão. Por que 3 dias? Porque o teste ele demorava muito, mas, frequentemente, ele falhava. E aí o time tinha que ir lá e reiniciar o teste novamente. Então, levava-se 3 dias para conseguir finalizar uma versão e colocar em produção. 3 dias. A versão já estava pronta, era só rodar uma regressão e levava 3 dias. Eles trabalharam nessas últimas 4 semanas, né? Não todo mundo, mas algumas pessoas se dedicaram, e agora esse tempo leva 24 minutos. Então, não é sobre 3 dias para 24 somente, mas como é que está a moral do time? Sabendo que, putz, lá vem 3 dias agora para conseguir rodar a regressão. Ah, falhou de novo. Então, eles veem o negócio errado, eles veem o negócio sujo e eles não conseguem limpar. Por quê? Porque não há tempo para pensar, só há tempo para executar. Né? O Klaus usa uma analogia que eu acho muito legal, que é, se você está cortando uma árvore, e aí o lenhador está lá cortando a árvore, daqui a pouco ele está com um machado tão não afiado, que já parece um taco de beisebol. E aí você chega para ele, cara, afia esse machado. Ele fala, não tenho tempo para afiar machado, só para executar. Não faz nenhum sentido, certo? Então, por que a gente faria isso com os desenvolvedores? Tá? Então, essa é uma prática que, na realidade, ela é quase que uma muleta, porque os melhores times com quem eu já trabalhei na Conta Azul, eles já faziam isso por padrão, não precisava abrir espaço para eles, porque eles já desenvolviam, eles já colocavam nas estimativas deles o necessário para fazer um código sustentável a longo prazo. Então, isso aqui é uma boa forma de você começar a introduzir uma cultura de melhoria contínua dentro do seu time, uma cultura de melhorar código e combater complexidade dentro do seu time. Outra forma de fazer isso, a gente também trabalhou na Conta Azul sobre isso, era mini projetos. Então, todo trimestre, a gente abria 3 slots para projetos, qualquer desenvolvedor podia aplicar. Cada projeto tinha que ter deveria ser sempre feito em pares, e eles poderiam levar de 2 a 4 semanas. Para participar, os desenvolvedores podiam aplicar sobre qualquer projeto, mas eles tinham que trazer métricas e convencer uma banca, vamos dizer, tipo uma banca de jurados, de que aquele projeto era importante ser feito. E, geralmente, eram projetos focados em produtividade, em base tecnológica, em frameworks, etc. Isso enquanto a gente não tinha profissionais dedicados a trabalhar em ferramental. Então, por exemplo, CI/CD e coisas assim. A aplicação era livre também. Isso aqui é uma forma, então, de você trabalhar para aumentar a velocidade do seu time, é dar espaço para o seu time, porque ninguém é melhor do que eles para saber quais são as dores que deixam eles lentos. Agora, falando sobre outro eixo, que seriam as pessoas. Tá? Eu gosto de trabalhar, eu acredito que estruturas de times, design organizacional, é uma coisa que dá muita produtividade se você conseguir trabalhar bastante sobre isso. Então, eu gosto de trabalhar na Conta Azul e na ClickBuzz, a gente trabalha com times multidisciplinares. Significa profissionais de várias áreas trabalhando dentro de um time, focados em um único produto e em uma única missão. Então, são profissionais de negócio, são designers, desenvolvedores de software, tech lead. Eles têm a missão clara, como eu falei, e eles têm que compartilhar o mesmo objetivo. Eles não podem reportar para outro objetivo e trabalhar de vez em quando dentro da squad. Eles têm que trabalhar juntos e terem um senso de time.
O Tech Lead, na prática, é um desenvolvedor de software que 50% do tempo se dedica a trabalhar mais em planejamento, um pouco para frente com PM UX, revisar código de desenvolvedores mais inexperientes, liderar planejamento técnico, provas de conceito, desenhos de arquitetura. Junto com UX e PM, eles formam o que eu chamo de a liderança da squad, o time de liderança da squad. Significa que eles estão sempre alinhados em UX representando o que é melhor para o cliente desse produto, o PM representando o que é melhor para o negócio, o que gera mais resultado para o negócio, e o Product Tech Lead, o que é possível fazer. Certo? Então, eles representam, aí, dentro de um produto, cada um representa uma área. A engenharia vai puxar cada vez mais para temas técnicos, UX vai puxar para o cliente, PM vai puxar. Essa tensão ela é boa porque a resultante acaba sendo um produto melhor. Se tiver desequilibrado para qualquer um dos lados, isso pode afetar o produto de alguma forma negativa. E aqui eu gosto de dizer que a gente separa entre delivery e discovery. Tá certo que os engenheiros trabalham muito forte no delivery, mas sim, eles têm que tem que ir lá e criticar e cobrar os PMs e os UX para fazer um bom trabalho, e vice-versa, e todo mundo se cobra, e assim forma um time mais equilibrado. Aqui eu gosto de mostrar também o coordenador de desenvolvimento, ou a coordenadora, é uma pessoa que está fora de campo, como se fosse o técnico de um time, certo? Ela trabalha liderando os times de tecnologia, os desenvolvedores. Na minha experiência, até 10 profissionais, ou 15 no máximo, é possível fazer um bom trabalho de coordenação. E o foco dessa pessoa é formar e desenvolver times, comunicar a visão de negócio, identificar, trabalhar em remoção de impeditivos, alinhar e negociar expectativas com a empresa, e atuar em planejamento mais de médio prazo. Ou seja, é o suporte para que o time consiga fazer bem o seu trabalho. É uma forma de você também tirar os seus desenvolvedores das reuniões, que eles odeiam. É ter um coordenador para cada 15 pessoas. Eu já vi empresa fazendo um coordenador para cada 30 pessoas e, na prática, os desenvolvedores estavam participando de um monte de reunião, ou, pior, estavam sem contexto nenhum sobre o que estava acontecendo. Isso também é improdutivo, isso também reduz a velocidade. E, falando sobre estruturas, então imagine que você tem as squads e as tribos aqui em cima. Legal. Mas uma coisa que toma muita energia, e aí responde um pouco daquela pergunta da Luciana, é a operação do time. Então, depois que o time fica grande, você começa a ter problemas que um time pequeno não tem. Por exemplo, manter os sistemas no ar, ou manter performance boa, mesmo para o volume alto de acessos. Então, os times de SRE ou DevOps, eles atuam para permitir que esses times, para suportar esses times de forma que eles não tenham que gastar tanta energia em operação. Até alguns profissionais desse SRE, eles podem trabalhar dentro das squads para trabalhar na performance dos produtos, sempre de forma mais proativa. E também profissionais focados em ferramentas e plataforma. O que é isso? Na Conta Azul, a gente teve profissionais que se dedicavam a CI, CD, componentização dos produtos, para garantir que os times tinham que se preocupar menos com isso e podiam só utilizar, ou seja, como se os times aqui fossem clientes desses aqui. Então, essa é uma forma também de ganhar produtividade, ganhar velocidade, que é conseguir blindar alguns times para que eles possam suportar os demais, para que eles ganhem mais velocidade. Bom, os times, aqui nesse relatório State of DevOps 2018, eles falam que eles conseguiram fazer uma pesquisa com milhares de profissionais do mercado. Eles viram que os times de elite, geralmente, eles conseguem liberar em menos de 1 hora software em produção e na hora que eles precisam. E isso aqui está diretamente relacionado à velocidade do time, ou seja, não negligencie um investimento em ferramental. CI, CD, por exemplo, é extremamente importante. Se você não consegue ter profissionais dedicados, você pode trabalhar, talvez, com mini projetos, por exemplo. Capacitação. Todo gestor gosta de dizer assim, nosso principal ativo são as pessoas, todo mundo fala isso. Mas, de fato, quanto a sua empresa investiu nos últimos 12 meses em capacitação? Trabalho intelectual. Legal, trabalhamos com trabalho intelectual. E o quanto a gente está atualizado com o mercado. Se eu for depender somente de ter um time de 100 pessoas em que cada uma delas vai estudar, será que eu não estou atrás em relação a uma empresa que está investindo forte em capacitação? Então, capacitação aqui eu vou trazer quanto é que custa para a empresa, só para vocês terem uma ideia. Para eu ter um profissional cujo salário seja de R$ 7.500 por mês dentro da empresa, com encargos e benefícios, em 12 meses esse profissional vai custar para a empresa aproximadamente R$ 167 mil. Quanto custaria por ano se eu for investir mais ou menos R$ 3.000 por ano por profissional na minha empresa, em capacitação? Vai custar mais R$ 3.000, certo? Vai de 167 para 170. É uma diferença de menos de 2% no investimento para você ter uma pessoa dentro da sua empresa e que ela vai ter aproximadamente R$ 3.000 por ano de investimento em capacitação.
é muito pouco do ponto de vista da empresa. Eu coloco isso aqui já dentro do custo. Quando eu vou mostrar um investimento necessário, eu coloco a pessoa, o salário, investimento de capacitação, investimento de equipamento, etc. Da mesma forma que a gente mede, sei lá, quantos metros quadrados tem que ter no escritório para poder trazer uma pessoa a mais, eu também tenho que botar, na minha opinião, para profissionais de trabalho intelectual, também um investimento necessário de R$3.000 por ano. Esse valor aqui ele varia de acordo com a política da sua empresa. Eu conheço empresas que utilizam $3.000 por ano. Tem empresas que utilizam nada, né? Na ClickBuzz a gente está utilizando agora R$3.000 por ano. Como utilizar esse budget, né? Eu gosto de trabalhar com critérios claros e transparentes, ou seja, todo mundo sabe como esse dinheiro está sendo investido. A gente não investe R$3.000 por pessoa, é uma média, ou seja, se eu tenho 100 profissionais no meu time, o investimento é de R$300.000. E aí as pessoas podem aplicar. Lá na ClickBuzz a gente gosta de, a pessoa aplica, eu quero participar de tal evento, ela paga 25% e a empresa paga 75%. É uma forma de ter comprometimento dos dois lados. A não ser que a empresa queira investir muito e aí a gente banca o curso inteiro para a pessoa, quando é algo que parte da empresa. Utilize ferramentas de aprendizado online. Se você não tem muito dinheiro, a gente utiliza lá uma conta da Alura, uma ou duas contas da Alura que a gente compartilha entre o time, e sempre tem gente estudando através dessas ferramentas, que são extremamente baratas. Incentive participação nos melhores eventos, não só participando, mas também palestrando. Incentive que o time tire certificações. Aqui tem um ponto de polêmica. Mas certificação não quer dizer que o profissional é bom. Não quer dizer que o profissional é bom só porque ele tem certificações. Mas se o profissional está buscando tirar a certificação, significa que ele está estudando, que ele está dedicado. Incentive isso, incentive que as pessoas estudem. Se você tem profissionais que estudam e querem melhorar no seu time, você vai ganhar velocidade com certeza. Compre todos os livros que o time te pedir. É um tipo de conhecimento mais barato que existe. Tá? Mas Anderson, acho que esse negócio é só para startups que estão cheios de dinheiro, isso aí não é a realidade do meu mercado. Bom, uma época a gente estava com um período de vacas magras lá na Conta Azul e a gente cortou todo o budget de capacitação. Um dos coordenadores puxou sessões de cinema. Então, naquele horário, todas as quartas-feiras, entre 1 e as 14, entre 1 e 2 da tarde, o time, sei lá, ia jogar videogame, coisas assim. Ele falou, não, vamos fazer uma sessão de cinema agora, onde a gente vai pegar, sei lá, as melhores palestras dos melhores eventos do país e toda semana a gente vai assistir uma e vai discutir depois. Ou seja, é praticamente algo gratuito e que fazia o time ter uma palestra de nível mundial e eles podiam discutir aquilo. Ou seja, não tem desculpa para não capacitar o time, mas é muito importante investir constantemente nisso. O que eu quis dizer sobre budget é que você, como gestor, tem que conseguir defender esse budget para que o seu time tenha espaço para poder trabalhar com capacitação. Tá? Falando um pouco sobre processos, eu acho que o modelo que funciona muito para dar velocidade, especialmente em startups, é o OKR. Porque o OKR ele é flexível, ele te dá espaço para você trabalhar com incerteza e com coisas não conhecidas. Tá? E aí, lembra que eu falei que os produtos, quando eles já estão em produção e têm muitos volumes de acesso, geralmente ele tem um custo operacional, é o que eu chamo de basal. Significa que para aquele produto viver, ele tem um mínimo necessário à vida de operação basal que ele você precisa investir. E geralmente investidores e diretores de outras áreas, eles não entendem isso, eles não compreendem isso. E aí, como é que você vai explicar para ele? Você tem que explicar para ele que, por exemplo, correções de bugs na raiz. Se você não corrige um problema na raiz, ele vai voltar a acontecer. Melhorias de performance. Se você não melhorar a performance, aquilo lá vai cair ou vai ficar com uma performance muito ruim, os resultados vão ser ruins. Então, as metas elas têm que ter itens operacionais, além das óbvias melhorias e novos produtos, que geralmente é o que se discute em fóruns estratégicos. Né? Sempre se fala em novos produtos e melhorias e assume-se que isso aqui já está entregue, mas não, você tem que abrir espaço para que o time consiga também ter espaço para trabalhar na operação proativamente, para evitar que fique apagando incêndio o tempo inteiro. Isso dá velocidade. Aqui vou usar um OKR que a gente utilizava na Conta Azul, só para vocês terem uma ideia de como formar um OKR. Então, lá a gente tinha um time que focava em emissão de notas fiscais. O objetivo da empresa, a gente passava para o time, esse é o objetivo. O objetivo era 45% dos nossos clientes emitindo nota fiscal pela plataforma. Isso aqui é fictício, tá? Os key results, o time conversava entre eles e trazia uma proposta para negociar com os gestores. Então, esse aqui é um exemplo de uma proposta que eles trouxeram uma vez. Tá bom, para a gente atingir nesse trimestre esse valor, a gente vai, então, como que result, focar em ter 200 clientes beta, concluindo um novo tutorial de emissão de nota fiscal com sucesso até 31 de outubro. Podem ver que não está falando sobre uma feature A ou B, ou tem que ser esse escopo ou aquele escopo. Eles têm autonomia para fazer quantas telas eles quiserem nesse tutorial, ou não fazer nenhuma tela. Esse aqui é o objetivo deles, é ter 200 clientes conseguindo emitir uma nota fiscal até 31 de outubro. 99% das notas fiscais emitidas em menos de 1 minuto. Isso aqui dá autonomia para o time. Sabe aquele esquema de, o time tem que ter autonomia? Então, eles têm autonomia para entregar isso aqui.
O como eles vão fazer, eles podem decidir, eles podem reescrever em outra linguagem, eles podem fazer o que eles acharem melhor para tentar atingir esse objetivo. Atividades de post-mortem. Então, acontece uma catástrofe, roda-se um processo de post-mortem, e o time vai lá e encontra algumas atividades para resolver aquele problema na raiz. Legal, vamos botar uma meta, então, para resolver esses problemas em menos de 30 dias. Corrigir 90% dos bugs em menos de 2 dias úteis. Meu ponto central aqui é, incentive que o time também trabalhe com métricas operacionais, além das métricas para melhorar os produtos. Tá? Customer-centric, né? Uma forma também de ganhar velocidade imagine você lá trabalhando como desenvolvedor, você está no escritório com ar-condicionado. No nosso caso, ClickBuzz, a gente está na Vila Olímpia, em São Paulo, um lugar super bacana, extremamente distante da rodoviária, que é onde estão nossos clientes. Então, como é que eu faço para o meu desenvolvedor ter uma noção de como é que funciona o dia a dia dos nossos clientes? Será que os clientes estão gostando? Como é que eles não se perdem em só falar de código e falar de coisas que estão distantes da realidade do nosso cliente? Né? Então, eu vou trazer 2 formas aqui. Tá? Uma é a Log. Tá? Esse aqui é um Product Manager que eu conheço lá da Log. Ele começou a fazer uma prática que era levar os desenvolvedores para fazer entrega. A Log faz entregas, né? Então eles têm um aplicativo para motoboy, e eles foram entregar como se fossem motoboys, entregas reais. Segundo o Product Manager, ele falou que os desenvolvedores começaram a fazer hora extra e não apontar assim, uma hora extra escondida, porque eles estavam com vergonha de algumas coisas que eles viram no código. Eles conseguiram entender melhor o feedback dos clientes, porque eles não entendiam, quando via no NPS lá com o cliente reclamando de alguma coisa, eles não entendiam muito bem por que doía. E quando eles foram entregar, eles viram a dificuldade que era fazer entrega numa grande cidade como São Paulo. Então, uma forma de fazer vocês realmente fazer o seu time ser customer-centric é fazer os desenvolvedores utilizar o produto no mundo real. Na Conta Azul, a gente dava uma conta gratuita do Conta Azul para cada pessoa fazer a gestão das suas finanças pessoais. Ou, outra forma como a gente fazia na Conta Azul era trazer clientes, né, os nossos clientes eram tanto pequenos empreendedores quanto contadores, a gente trazia eles para falar com toda a empresa e também botava eles dentro do time. Também é uma forma de você aproximar o time. Ainda falando sobre processos, tá? Eu não vejo por que, 18 anos depois do lançamento do Manifesto Ágil, alguém não utilizar alguma metodologia ou buscar ter o mindset ágil. Tá? Então, Kanban, eu acho que é um dos modelos mais maduros que já existem. Né? Já tem esse livro aqui que foi escrito, acho que em 2010 ou 2011. Esse livro ele tem várias métricas sobre como você pode medir o processo, e você medindo o processo, o time consegue trabalhar em melhoria contínua nesse processo. Eu conheço a Sheila, minha namorada, ela trabalhou na ThoughtWorks por um tempo, e lá os desenvolvedores faziam apresentações para os executivos das empresas que eles atendiam e compartilhavam métricas do processo também. Ou seja, de novo, não é feio falar sobre questões técnicas com executivos. Você não precisa só usar palavras de negócio e coisas bonitas que todo mundo fala. Você pode sim entrar no Technique, especialmente se for uma empresa de tecnologia. Então, ensine o time executivo a identificar como é que se faz para entender o mundo de software. Então, compartilhe métricas como cycle time, throughput, etc. Tá? Não vejo por que não utilizar uma metodologia como essa. Bom, se eu for fazer algum resumo aqui, eu posso trazer aqui sobre métricas, eu falei sobre complexidade, falei sobre qualitatividade, mini projetos aqui em práticas, falei sobre pessoas, falando sobre design de times, capacitação, falei sobre processos de OKR, Customer Centric e Kanban. O meu ponto central não é dizer que com isso aqui a gente vai ter um time mais veloz. Com certeza vai ser mais veloz, mas não é. Isso aqui não representa o todo de como se faz um time ser veloz. Tá? O melhor artigo que eu já li sobre velocidade de desenvolvimento de software, ele está aqui no link, tá? Talvez vocês tenham esse material depois. E ele fez um desenho sobre o que envolve desenvolvimento de velocidade em desenvolvimento de software. E aí tem cada caixinha dessa aqui, dá um artigo por si só. Eu não ia ficar falando cada um desses itens aqui, senão a gente ia ficar aqui umas 3 horas conversando. A ideia central dessa palestra é mais falar sobre esse papel seu de, para ter velocidade, você tem que conseguir explicar para as demais pessoas de outras áreas como funciona o desenvolvimento de software. Você tem que, sim, ser professoral, explicar 1, 2, 3 vezes, porque as pessoas, às vezes, de outras áreas são acostumadas com outros ambientes, outras formas de se cobrar um time que entrega alguma coisa. E, por outro lado, você tem que conseguir, então, abrir espaço para que o seu time tenha espaço para poder trabalhar nessas práticas. Tá? Então, é seu trabalho fazer essa ponte. Não adianta se vitimizar e dizer, nossa, eu sou sempre cobrado porque os investidores estão cobrando. Não, você tem que abrir esse espaço e você tem que conseguir blindar o seu time. Essa é a mensagem central que eu queria passar. Muito obrigado. Perguntas?
Sobre os OKRs, como é que é o processo para a definição dos key results, principalmente o valor do key result, a meta lá que vocês estão buscando? Porque, às vezes, a gestão, enfim, a empresa tem um objetivo e quer chegar lá num ponto, e, às vezes, você pode estar querendo um número que não é realista e o time vai ficar meio que, enfim, decepcionado ou, enfim, frustrado por não conseguir, não vislumbrar que eles vão conseguir chegar naquele número porque eles sabem da complexidade, etc. Como é que é mais ou menos esse processo? Tá. Eu vou compartilhar como é que eu fiz na ClickBus. Então, basicamente, deixa eu só voltar aqui, né? A parte do objetivo, geralmente, isso aqui tem relação com o planejamento estratégico da empresa, onde a empresa quer chegar naquele ano. Então, vamos supor aqui um exemplo que a Conta Azul queria aumentar o percentual de pessoas que utilizavam notas fiscais. Então, geralmente, a gente trabalhava junto com o time, os product managers do time, geralmente, eles eram bem próximos da gente, e a gente entendia assim, que se vamos supor que a gente está em 40%, chegar em 45% é possível. Não adianta botar uma meta de 60%. Então, eles traziam já mais ou menos um cheiro do que é possível fazer. Então, essa métrica aqui era muito negociada entre a diretoria, os gestores e os product managers. Essa aqui a gente dava bastante autonomia para o time trabalhar no como. Então, a gente fazia reuniões, a gente chamava todos os profissionais do time. Na realidade, a gente chamava primeiro a liderança, né, o Product Tech Lead, UX e PM, e a gente falava, uma reunião bem aberta, como é que a gente faz para chegar lá? E aí os times começam a desenhar os drafts de como chegar lá. Então, eles desenham tudo isso aqui, depois eles chamam um time inteiro para discutir. Então, assim, é um processo trabalhoso. A gente sempre faz um mês antes de começar o próximo trimestre. Então, tem um momento que a gente tem que levantar dados, então o Product Manager vai atrás de dados, daí ele pede para o profissional aqui fazer algum select no banco. Então, eles ficam captando informações, aí eles chegam no primeiro draft, validam com o time, chegam no segundo draft, apresentam para nós. A gente negocia mais esse aqui, né, entre os gestores. Significa assim, se o time está em 40, ele bota lá uma meta de 40,5, a gente olha, poxa, mas não é isso que a empresa precisa, a gente precisa de mais. Como é que faz para chegar em mais? Será que dá para melhorar alguma coisa aqui? Então, a negociação ela é mais aqui, e os que resultados a gente dá mais autonomia para o time definir. Tá? Então, na prática, são várias conversas, e depois a gente faz uma apresentação para toda a empresa. Então, os desenvolvedores vão na frente da empresa e apresentam, para atingir esse número, a gente vai lutar para atingir isso aqui. Então, na prática, já cria também um certo comprometimento deles, mostrando qual que é o plano deles para atingir aquilo lá, entendeu? Respondeu? Olá, tudo bem? Se eu estivesse na pele do Rodrigo, ou até da Luciana, como eu posso estar te ajudando nesse teu papel? Você botou a responsabilidade em cima de ti, mas como eu posso ser um recurso para você? Se você fosse o Rodrigo, por exemplo? Eu acho que muito o que eu senti já, né, eu já tomei muita pressão, principalmente das áreas comerciais e de marketing, e algumas pressões que eu tomava, geralmente eram boas porque era uma pressão, mas do tipo, como é que eu posso te ajudar? O que não é legal você fazer é pressionar e simplesmente dá teus pulos e faz de qualquer jeito. Seria legal se você se colocar numa posição de humildade e tentar entender. Não, deixa eu realmente tentar entender o seu lado para ver o que é possível. E aí vocês conversarem para, mas eu entendo o seu lado, só que também eu tenho aqui um prazo que se a gente não bater, a gente não bate a meta, a empresa quebra, etc. Então, vocês estabelecer como é que é uma conversa em que realmente um ouça o outro e não seja só assim, cara, é teu problema, você é o CTO, te vira para entregar. Se você for assim, você vai ser destrutivo. Se você for se abrir para conversar, você vai conseguir criar um ambiente em que, sim, você vai dar espaço também. E você tem que saber que, com base em tudo isso que eu falei de complexidade, sim, desenvolvimento de software é um pouco mais lento do que a gente é acostumado a ver em outras áreas. E tem um investimento aí escondido, né, porque você não vê o código, né, você sabe que as pessoas estão trabalhando, mas tem um investimento escondido aí. Então, você tendo consciência disso já ajuda muito para você não fazer cobranças que você sabe que, no fim, vão te deixar mais lento. Se você fala, dá teus pulos aí, na prática, ao longo do tempo, vai ficar mais lento para você, entendeu? No papel do Rodrigo. Você vai ter cada vez menos entrega, entendeu? Então, acho que é bem um ponto de conversar mesmo, tá? Bom dia. A minha pergunta é em relação a essa estrutura que você falou dos squads multidisciplinares. Eles são independentes e trabalham de forma independente. Como que você consegue manter uma uniformidade entre a empresa inteira? Eles, por mais que estejam independentes, têm uma sintonia e também evitar que um time trabalhe sem conhecer o trabalho do outro e acabe fazendo duas coisas que eles poderiam se ajudar. De repente, cria uma ferramenta ali específica que seria útil para outro time, só que ficou ali específica daquela equipe porque elas são independentes. Vocês têm práticas dentro da empresa que você trabalhou dessa
de compartilhar conteúdo, algum processo, algum ritual que ajude essa troca? Boa pergunta. Essa questão da autonomia, né? Quem aqui já viu aquele vídeo do... Não, acho que já passou. Mas quem aqui já viu aquele vídeo do Spotify, né? Lá mostra que os times trabalham em autonomia e eles são sincronizados, etc. Na prática, eu tentei trabalhar muito com isso na Conta Azul e... Deixa eu só deixar aqui. Pronto. E eu acho que a gente deu muita autonomia para os times sem dar o devido alinhamento. Então, na Conta Azul, acontecia isso que você falou. Um time lá estava fazendo mensageria com a ferramenta X, o outro não queria usar mensageria, queria usar outra coisa, o outro com uma ferramenta Y. E aí, quando a gente viu, a gente foi até marcou uma conversa com o Martin Spear, que é um engenheiro de software da Netflix. Perguntamos, Martin, no teu ambiente, com mais de 1000 profissionais trabalhando com autonomia, como é que funciona? Se vocês não têm desperdício? Ele falou, esse é um problema da autonomia. Às vezes a gente tem 5 ferramentas que fazem a mesma coisa dentro da Netflix e isso realmente gera um desperdício. Então, ele não me deu uma forma de resolver, ele falou que esse ambiente traz muito isso. Como é que a gente está fazendo para evitar que chegar no desperdício? Né? Porque uma coisa é Netflix, que tem bilhões, outra coisa é ClickBuzz, que a gente é bem apertado de budget, então, se a gente desperdiça um pouquinho, a gente já perde um monte. Então, o que a gente faz? A gente não dá tanta autonomia para os times definir o que quiser. Então, a gente tem uma conversa frequente entre os tech leads, e a gente sempre traz temas focados em ferramental para todo mundo, etc. E a gente sabe os problemas que estão acontecendo. Não tem muita forma de resolver, porque na prática é um problema de alinhamento e comunicação. Né? Então, na ClickBuzz, a gente faz essas conversas frequentes entre os tech leads. A negociação do OKR, né, o objetivo lá, ela não é uma negociação tão aberta para o time, porque a empresa tem poucos recursos e a gente tem uma estratégia para executar. Então, a gente chega mais fechado para o time. Nós temos que entregar um produto que faça X ou Y, e aí o time consegue trabalhar nos comos. Então, a autonomia na ClickBuzz ela é um pouco menor do que era na Conta Azul, mas também a gente não tem tantos desperdícios quanto a gente tinha na Conta Azul, sabe? Não consegui resolver esse problema, assim, não é uma coisa que é assim, assim, assado, sabe? Oi, bom dia. Bom dia. Na verdade, muito legal essa palestra. Isso é um processo, né? Acredito que você não vai conseguir implementar tudo isso de uma só vez. Minha pergunta é, qual seria a sua sugestão de um primeiro passo para começar essa mudança num ambiente de caos, onde tem um roadmap com datas super apertadas e que realmente os superiores não entendem que o time precisa de um espaço para parar, para pensar, para refatorar, para qualidade, e simplesmente data, entrega com datas pré-setadas. Assim, de onde começar a organizar esse caos todo? Pô, legal. Vou te contar, então, um exemplo real. Quando eu cheguei na ClickBuzz, no início do ano, o briefing da diretoria para mim era, Anderson, o time está 1 ano sem entregar, está tudo lento, só entrega quando a gente pressiona para fazer hora extra, eles trabalham no final de semana, daí sai. Isso era o briefing da diretoria. Aí eu fui lá para cada um dos desenvolvedores, eu conversei com todos eles, um por um, 1 hora, só ouvindo. E eles falavam que eles estavam extremamente desanimados, que as coisas vinham de qualquer jeito, que não tinha planejamento, que eles só sabiam em cima da hora, que eles estavam fazendo hora extra e não eram reconhecidos. Então, entendendo os dois lados, eu consegui entender quais eram os principais pontos de problema. E no nosso caso, lá no ClickBuzz, além da questão da complexidade, a gente estava com um time muito subdimensionado frente à operação que a gente tinha. E eu comecei a levantar dados. O time não tinha muitas métricas, então eu comecei a levantar tanto métricas quanto depoimentos das pessoas, fui anotando, e aí eu comecei a apresentar para o CEO da empresa, olha só o que está acontecendo aqui, isso aqui é muito ruim. Claro que, assim, pelo fato de eu ter vindo da Conta Azul, ele já estava mais predisposto a me ouvir, né? Uma pessoa vindo de fora, geralmente as pessoas ouvem mais, certo? Então comecei a mostrar para ele, aqui está um problema, aqui está um caos, isso aqui é um absurdo. E ele nem sabia. O time da diretoria nem sabia o caos que estava dentro da engenharia, porque ninguém estava fazendo essa tradução para eles, né? Assim que eu liguei um senso de urgência neles, eu mostrei, se a gente seguir assim, estaremos vulneráveis à concorrência. Na realidade, já estamos muito atrasados. E, se a gente ficar vulnerável, eles vão vir, vão botar outros modelos de negócio e vão ganhar da gente. Na prática, esse tipo de pressão eles entendem muito bem, e o porquê, o como, eu estava explicando para eles. E aí eles deram espaço para mim, eu apresentei lá para os investidores a mesma coisa, mostrei, isso aqui é o nível caótico em que a gente se encontra, por A, por B, por C, como aqueles gráficos que eu mostrei, e aí eles deram espaço. Com isso que eu consegui trabalhar com o time. Então, a gente contratou profissionais, começou a trabalhar nos problemas na raiz, etc. Então, o primeiro passo, eu diria que é ouvir os dois lados, entender quais são os problemas, trazer métricas para provar esses problemas. Aí, essas métricas você vem e apresenta para o seu time. Se você já está há muito tempo na empresa e as pessoas já não te ouvem mais, traz um consultor. Porque daí o consultor, todo mundo vai olhar assim, nossa, o consultor. É uma questão muito humana que eu estou falando, mas quando vê um consultor de fora, especialmente se ele atende uma empresa tipo Nubank, assim, esse consultor ele atende a Nubank, e tal, aí todo mundo já ouve melhor, sabe? Parece brincadeira, mas o teu ponto é, você tem que fazer a pessoa acreditar que realmente está um caos e
que você é uma pessoa que pode tirar ela de lá. E aí você ganha espaço para poder blindar o seu time trabalhando nessas práticas. Tá? Se alguém aqui não é gestor, deve estar vendo que boa parte do trabalho de gestor é relacionamento, né? É comunicação, é explicar. E eu achava que isso era politicagem antes. Eu gosto de falar assim, porque eu me coloquei muito nesse papel de vítima, de tipo, as pessoas não acreditam, não sei mais o que fazer, será que eu estou errado, será que é eu? E, na realidade, meu papel, sim, é explicar como é que funciona a nossa área. Assim que você explica, realmente, os outros diretores eles vão confiar mais em você e vão querer abrir o espaço para que você faça um bom trabalho com o seu time. Tá? Alguém tem alguma última pergunta? Pessoal, quem quiser conversar comigo, ainda vou estar aqui à disposição. Então, mais uma vez, muito obrigado.